todos mantenham o microfone fechado. Porque se a gente tem microfones abertos, a gente vai gravar e disponibilizar esse conteúdo. Então, se a gente tem o microfone aberto, o Zoom ele capta a tela que está com. É importante que todos os microfones estejam fechados. Aí, dá uma olhadinha se na sua telinha aparece um microfoninho, ó, vocês estão ouvindo? Aparece um microfoninho com um cortezinho. O microfoninho tem que ficar fechado, tá bom? Eu estou ativando o mudo de alguns. Eu tenho como fechar o microfone, mas eu não posso ficar fechando como eu fiz agora e a pessoa abrindo o microfone. Então, por favor, mantenha o microfone fechado, tá bem? Então, eu peço gentilmente isso, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião. E eu queria pedir, então, todo mundo vá lá no chat, né, no nosso bate-papo e coloque o seu nome e sobrenome, a instituição que você, ou espaço que você representa. Então, eu vou colocar lá, o meu nome é Adalgisa Rosa e eu represento o Coletivo das Artes. Então, coloque o seu nome e o espaço que você representa, por favor. Tá? A nossa reunião ela vai ter 4 momentos. Então, esse primeiro momento que é de como a nossa reunião vai funcionar, como a webconferência vai funcionar. O segundo momento vai ser a exposição do secretário, que ele vai estar falando sobre os aspectos da lei. Depois nós vamos partir para o formulário e, finalmente, o momento que a gente vai ter de dúvidas, nossas perguntas, e aí a gente vai estar dando orientação como vai funcionar. Importante que durante o período de toda a exposição, se você tiver alguma dúvida, anote, porque a gente gostaria muito que tudo ficasse registrado para que outros colegas possam ter acesso também a essas informações, tá? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, anote, por favor, e depois a gente vai fazer tudo isso anotadinho aí no bate-papo, no chat, tá bem? Então, eu acho que são essas as orientações iniciais. Sem demorar mais, eu quero passar a palavra, então, para o secretário de Cultura do nosso município, que vai estar expondo os aspectos importantes da lei para os espaços culturais. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos nessa luta, mas também com prazer em estar com vocês para tentar esclarecer um pouco mais sobre o inciso 2 da lei, sobre espaços culturais. Sei que temos muitas dúvidas. Saibam também que muitas delas, nós como gestores também, por ser uma lei nova e toda a parte legal, ainda não temos ainda muitos subsídios de implementação e como é aplicado, ou seja, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Então, muitas dúvidas também surgem para nós gestores. E o que nós estamos procurando é ter base jurídica nessa aplicação, para que não tenha nenhum problema, né? A Vila Velha não venha passar por nenhum problema de aplicação, e podemos fazer assim da melhor maneira possível, né? Dentro da medida em que temos condições para isso. Vila Velha, nosso município está muito bem nesse sentido, então toda a parte que necessitava de estrutura nós fizemos. Já estamos com o nosso saldo lá, né, ou seja, o recurso já está na nossa conta, né, na conta que foi aberta exclusivamente para essa aplicação, ou seja, para a Lei Aldir Blanc. E agora nós precisamos, com urgência, de caminharmos para executar. Eu sei que todo mundo tem pressa, e é isso mesmo, é uma lei emergencial, então nós precisamos chegar aonde esse recurso realmente tem que chegar. Lembrando que tudo com base no que a lei nos permite, no que a lei nos obriga a fazer. Então, nós, aqui falando como entidade pública, nós só podemos fazer aquilo que a lei nos obriga a fazer, o que está escrito na lei. Tem que estar exatamente descrito na lei. Nós não podemos fazer nada que não esteja ali. Mas, enfim, eu vou passar os pontos do que a lei, né, nos orienta sobre espaços culturais, e depois vocês podem estar fazendo, né, anotando aí as perguntas para não se perder, que a gente depois vai estar tentando, da melhor maneira possível, elucidar isso. Então, podemos, Adalgisa?
Ok? Estão vendo a tela? Tá vendo, secretário? Isso, está perfeito. Ok, ok. Só consegue ampliar? Colocar a apresentação, modo de apresentação? Isso, melhorou. Acho que todos estão vendo, né? Então, essa é a pauta da reunião, ou seja, nós vamos falar exclusivamente sobre os espaços culturais e principalmente formulário. Esse vai ser o ponto principal dessa reunião. Então, a gente vai estar falando de forma expositiva, como preencher, tentar tirar as dúvidas sobre o formulário, a importância dele e tudo mais. Então, assim, hoje a gente não vai focar em outros pontos da lei e nem em outros incisos, e sim somente nesse, com base principalmente no decreto, que é o que nos orienta acerca dele. Então, podemos passar a Dalgisa, próxima lâmina. Então, eu trouxe aqui que gostaria que vocês pudessem observar, principalmente aqueles que estão chegando agora, que não têm caminhado nesse processo, né, de entendimento da lei, que essa lei ela tem 3 pilares, né, vamos dizer, 3 bases. Quais são essas 3 bases? Ou seja, aquilo que dá garantia do acesso a essa lei. Lembra que essa lei ela traz 3 incisos diferentes, ou seja, 3 enfrentamentos diferentes. Mas vamos falar exclusivamente do espaço cultural. Então, a base é que o espaço, a pessoa ela tem que ser da área cultural, ou seja, tem que se comprovar que ela é da área cultural, ela tem que apresentar, né, que é da área cultural. Ter atividade interrompida pelo estado de calamidade, ou seja, ela tem também que demonstrar que ela foi impedida, né, de sua atuação nesse período. E esteja em funcionamento há 24 meses de atuação a partir da data de publicação da lei. Então, ela tem que comprovar também que já tem mais de 24 meses de atuação. Então, são essas 3 bases de lei e isso é o básico para o principal entendimento. Se você não está dentro dessas 3 bases, aí, desses 3 pilares, você já não encontra ali amparado pela lei. Então, o artigo 5, ele fala exclusivamente sobre o espaço cultural. Então, vamos lá. A gente já pula para o artigo 5 por isso. Então, ele fala o seguinte: o subsídio mensal que se traz no inciso 2 do artigo 2º terá o valor mínimo de R$3.000 e o valor máximo de R$10.000, de acordo com os critérios estabelecidos pelo gestor local. Então, aqui a gente já sabe que o piso, ou seja, a base é R$3.000 e o máximo é R$10.000. Como se fala de subsídio mensal, a gente entende-se por, né, recurso que pode ser dividido mensalmente. Então, entendendo que pode ser uma parcela de R$3.000, 2, né, 3, enfim. Isso fica de acordo, né, com o critério estabelecido pelo gestor, ou seja, ele logicamente vai mapear, ele vai saber quantos espaços tem, quanto recurso ele tem para ser destinado e assim fazer o parâmetro dos valores, né? Então, nós estamos nesse processo agora, que é por isso até mesmo o formulário é tão importante, para a gente estar fazendo essa escala de valores e sabemos quanto a gente pode estar destinando esse recurso aos espaços culturais. O que nós sabemos e colocamos no nosso decreto municipal é que será de até 3 parcelas. Esse até 3 parcelas quer dizer o seguinte: pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Né? Nós vislumbramos que o máximo que nós conseguimos colocar dentro do número de espaços culturais seriam até 3 parcelas. Porém, logicamente, que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. No parágrafo 1º, ele fala assim: previamente, a concessão do benefício que terá... Pode voltar, Dalgisa, por favor. Isso. Previamente, a concessão do benefício estará no CAPT, critérios estabelecidos pelo gestor local, deverão ser publicados em auto formal, que é de diário oficial, entre outros. Os critérios estabelecidos pelo gestor local serão informados detalhadamente no relatório de gestão final, no anexo 1. Ou seja, nós também temos que prestar contas de toda a informação que vier até nós. Então, todo aquele formulário, todo aquele cadastro, a gente vai ter que fazer isso e ainda colocar e disponibilizar isso numa plataforma Mais Brasil. Ou seja, a gente vai ter que preencher e depois eu vou estar mostrando para vocês também os relatórios federais, né, do diário, que saiu no Diário Oficial Federal, que é dentro do decreto que nós estamos tratando aqui, que é o 10.464. Então, pode passar. Então, vamos lá. O artigo 6º.
farão jus ao subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º, as entidades que tratam o referido inciso, desde que estejam com suas atividades interrompidas, ou seja, a lei ela já trata isso, né? Lembra que é a nossa base, que é o pilar, e que comprove a sua inscrição e homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros. Então, aqui tem todos esses cadastros aqui, ó. Cadastros estaduais de cultura, cadastros municipais de cultura, entre outros. Vocês podem ver que tem inúmeros aqui. Qualquer um desses aqui comprova, se você estiver lá inscrito e homologado, comprovam seu primeiro acesso a esse recurso, o primeiro passo para acesso a esse recurso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um cadastro municipal de cultura, para que nós pudéssemos ter também essa base de dados, logicamente que ele já existia antes, né? Até o Eliomar Mazor, que é o nosso subsecretário, está aqui presente também na sala, e depois poderá nos ajudar e ter uma fala também sobre isso, esclarecendo melhor, que esse cadastro já existia, nós só adequamos para a lei, naquelas perguntas e aqueles questionamentos que a lei obriga, né, que nós tenhamos, para que podemos, assim, fazer a destinação do recurso. Então, o cadastro, nós temos como obrigação ter esse cadastro para que podemos ter esse primeiro passo de acesso, ou seja, todos nós temos que estar cadastrados, ou seja, quem vai acessar a lei tem que estar cadastrado. Pode passar, Adalgisa, por favor. Vamos lá, parágrafo 3º. O subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º somente será concedido para a gestão responsável do espaço cultural, vedado o recebimento acumulativo, mesmo beneficiário que seja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural. Importante. Então, se você tem mais de um espaço cultural, você só pode receber por um, não pode ser acumulativo. Então, o gestor, se ele tem mais de um espaço cultural, ele só poderá ser representante e receber por um espaço cultural. Isso também é importante, está bem claro. Nós temos produtores, empresários, tem mais de uma empresa ou, enfim, mais de um espaço que se encaixa nesse parágrafo aqui. Então, se você tem mais de um espaço, você não pode acessar por mais de um, somente um. Parágrafo 4º. Após a retomada de suas atividades, as entidades que se trata no inciso 2 do caput 2º, do artigo 2º, ficam obrigadas a garantir contrapartidas. Também é importante por causa que está lá no formulário. Por isso que tem o formulário. E a realizar atividades destinadas prioritariamente aos alunos das escolas públicas e atividades dos espaços públicos da sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, ou seja, ela tem que ter um processo, né, de atividades, se não uma vez só, ou seja, você vai fazer um cronograma, né, de atividades, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo, ou seja, tem que ser em cooperação com a secretaria, no caso, Secretaria de Cultura, né, que é o responsável. Parágrafo 5º. Para fins de atendimento ao disposto do artigo 9 da lei, né, 14.017, os beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º apresentarão ao responsável pela distribuição justamente a solicitação do benefício, ou seja, tem que fazer uma solicitação do benefício, então esse processo é o formulário, proposta de atividade de contrapartida, ou seja, nesse formulário tem que ter a contrapartida, ou serviço economicamente mensurável. O que seria esse economicamente mensurável? Vamos dizer que você pode destinar, por exemplo, eu sou um sebo e eu quero destinar um percentual lá, 10% do valor que eu peguei em material, em livros, por exemplo, para uma escola. Pode. Está aqui, ó, economicamente mensurável. Serviço ou bens economicamente mensurável. Nós estamos colocando no decreto, no máximo, realmente 10% do valor, para não pesar tanto. Pode passar. No artigo 7 do decreto, o beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º apresentará prestação de contas referente ao uso do benefício ao ente federativo responsável, conforme o caso, no prazo de 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Então, é importante, na verdade, ter bem consciente isso, que a partir do momento que receber a última parcela, vai se contar 120 dias. E você terá que já estar prestando conta desse uso, né, desse recurso. Como a gente vai fazer, provavelmente, a gente está fazendo de tudo e tentando organizar
dentro da Secretaria de Finanças, para a gente fazer até mesmo uma única parcela, vamos dizer assim, uma única designação de recurso, então vai ser a partir daquela data. Então, por exemplo, se a gente conseguir fazer, né, nesse processo, que a intenção é, daqui no máximo 10 dias, vamos dizer assim, já está destinando esse recurso, até menos do que isso, dependendo do que nós conseguirmos já andar com essa parte do formulário. Vou receber, então, outubro, vai ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já teria que estar já com uma prestação de contas, já, né, toda ela certinha, já para apresentar para a Secretaria de Cultura, e ali a gente fazer a primeira análise dessa prestação de contas. Aí fala no primeiro parágrafo, a prestação de contas que se trata neste artigo deverá comprovar, ou seja, tem que ser com documentos comprobatórios, que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção, a gente colocou até em vermelho ali, ó, manutenção da atividade cultural do beneficiário. E no artigo, no parágrafo 2º, fala o seguinte: os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas relativas com... Então, aqui ela traz o que se pode utilizar. Vamos lá, eu sei que todo mundo vai cair da cadeira aí por lá. Não, mas tem o último lá que fala outras, vamos chegar lá. Então, vamos lá, olha. Despesas. Então, o entendimento desse subsídio é que você pode utilizar com despesas de manutenção. Então, quando se refere a despesa, quando a gente fala de questões administrativas, né, financeiras, é aquilo que são contas a pagar, aquilo que você faz, né, de forma rotineira, tá? Então, ela não abarca aquisições de bens. Isso é um outro setor dentro do setor financeiro. Então, tem que ficar bem ciente disso, para que entenda como vai ser feita a sua prestação de contas. E observa como, quando eles vêm trazendo os exemplos aqui, todos os exemplos são de gastos que são despesas. Então, a internet é uma despesa, né? Uma despesa mensal, o transporte, o aluguel, o telefone, consumo de água e luz. Todos eles vêm na mesma linha, são linha de despesa. Até mesmo porque, falando sobre isso, a intenção desse subsídio é que o espaço que estava fechado, que contraiu despesas, contraiu ali contas, ele venha sanar suas contas para poder reabrir. No subsídio, né, nesse subsídio, ou seja, no inciso 2º, é exatamente nesse propósito que vem a lei. A lei aqui vem para que o espaço cultural que estava fechado, que ele estava ali sem poder dar sua manutenção, ele venha pagar, né, quitar suas dívidas e assim pudesse reabrir os seus espaços. Então, basicamente é isso. Só que tem lá depois assim o seguinte, no último lá, ó, outras despesas relativas à manutenção à atividade cultural do beneficiário. E tem muita gente que está se prendendo a essas outras despesas, mas está esquecendo que lá fala de despesas realmente que fala do seu cotidiano, dispensas, que todas aqui são despesas contas, né? Então, assim, aqui nesse ponto, ele abre um leque, mas é um leque limitado dentro do que já foi exposto aqui anteriormente, ou seja, seguindo os mesmos ritos, ou seja, os mesmos critérios que estão aqui, que são despesas. Então, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Banda de Congo, que é uma cultura popular, a gente sabe disso, que muitas vezes não tem esse tipo de despesa que foi aqui exemplificada. As despesas deles são, por exemplo, com conserto de instrumentos, né, aquisição de instrumentos, uniformes e etc. Quando a gente chega lá no formulário, e se você, logicamente, como uma atividade popular tradicional, você colocar e conseguir mensurar isso como uma manutenção rotineira, cotidiana, eu coloco aqui que sim, que é interessante você colocar. Por exemplo, sou responsável por uma banda de Congo, eu todo ano, né, tenho lá as minhas despesas com criação de uniforme, então eu consigo comprovar que no 2019 ou 2018, mas principalmente se for 2019 melhor, estava aberto, não tinha pandemia, e é o ano mais próximo de nós, eu fiz aquisição de uniformes. Eu posso colocar? Deve colocar como manutenção do seu espaço. Isso é justificável.
Porém, toda e qualquer aquisição que não faz parte, melhor, toda e qualquer aquisição, seja ela qual for, aqui não está abarcada, na lei não está. O que está colocando aqui é manutenção. Então, sim, eu acho que se você coloca ali que você já tem essa manutenção, que é algo de extrema importância e que aquilo ali é importante no sentido de você estar colocando e tendo seu espaço cultural em atividade, sim, eu acho que você deve, sim, logicamente, colocar ali. Isso estou falando principalmente nos casos, eu acho que isso é muito mais voltado para aquela que são de cultura popular, né, que abarca esses critérios. Então, eu vejo que nesse critério para a cultura popular, ele sim, se enquadra. Logicamente que nada que é novo pode ser incluído. Então, eu vejo que nesse ponto, com manutenção ali, para ele iniciar a sua atividade, ou seja, como que ele precisa para iniciar a sua atividade? Ele precisa da manutenção dos instrumentos e ele precisa da manutenção dos uniformes. Então, perfeitamente, é uma manutenção e assim ele consegue iniciar as suas atividades. Porém, outras aquisições, como outros espaços, né, que vale fazer compras, aquisições, ou até mesmo outras formas de compras, eu oriento, não sendo dentro das despesas e da manutenção que estão sendo aqui linkadas, aqui, né, dando exemplo, seja feita. Porque pode sim vir a dar alguns problemas na prestação de contas. Até porque a natureza desse inciso é o que eu falei. É para reabrir o espaço cultural e, assim, retomar essas atividades. Então, se eu quiser fazer projetos de fomento, né, que são as atividades, projetos, posso? Não pode. Aqui não é fomento, aqui é abertura de espaços culturais. Podemos passar? Depois a gente vai estar tirando as dúvidas aí depois. Então, o parágrafo 3º. O ente federativo responsável pela concessão do subsídio mensal, previsto no inciso 2º do caput do artigo 2º, discriminará o relatório da gestão final, que se apresentará no anexo 1º, os subsídios apresentará, se refere ao anexo 1º, os subsídios concedidos, né, de modo a especificar se as prestações de contas referidas, ou seja, as prestações de contas que nós falamos aqui agora, foram aprovadas ou não, ou seja, nós vamos ter que dizer se foi aprovado ou não, e quais as providências tomadas em caso de terem sido rejeitadas. Ou seja, ela nos obriga como ente federativo, ou seja, como órgão público, a primeiro informar todos que receberam, a fazer esse relatório final e nos obriga a demonstrar se foi aprovada ou ela não foi aprovada e ainda quais providências foram feitas se elas não foram aprovadas. Ou seja, a gente tem que também penalizar aqueles que não foram aprovadas, né? Então, a lei nos obriga a assim fazer. E olha o artigo 7º. O beneficiário do subsídio mensal, previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º, apresentará a prestação de contas referente ao uso do benefício ao ente federativo responsável, conforme o caso e no prazo de 120 dias, nós já falamos, após o recebimento da última parcela do subsídio. Só voltando aqui, então, contando outubro, mais tardar, né, outubro, se recebemos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro já tem que estar com a prestação de conta todas elas em dia. Pode passar, Dalgisa. Vamos lá. Então, assim, a gente já sabe que tem prestação de contas, já sabe um pouco sobre a alma dessa lei, né, no sentido simplesmente desse inciso, para que ela vem. E agora, quem são esses pontos culturais? Né? Quem são esses espaços culturais? Então, no artigo 8º, ele vem trazendo isso. Ó. Para fim do disposto do decreto, considere espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações, sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas, com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fim lucrativo, que sejam dedicados à realização de atividades artísticas e culturais, tais como... Então, aqui ele já traz todos os exemplos, né? Todos não, mas a maioria dos exemplos de espaços culturais.
Eu coloquei pontos e pontões de culturas, teatros independentes, escolas de música, capoeira, enfim, uma afinidade. Então, todos estão referidos aqui, eles já estão... a lei já faz o seu sombreamento, ou seja, você já está aqui contemplado no sentido que tenha e poderá ter acesso à lei. Então, ela já está descrita aqui. Se você não está descrito nesses incisos aqui, passe, por favor, Adalgisa, a lâmina. Poderá estar também nesse último aqui, ó, outros espaços e atividades artístico-culturais validados nos cadastros que se referem ao artigo 6º. Então, é importante que se tem outros que não estão validados aqui pela lei, eles sejam no cadastro e assim possam ser validados. Esses validados no cadastro devem ser validados pelo Conselho Municipal de Cultura. Ele que é nosso representante, ele que nos delibera e que nos dá essa base para fazer esse tipo de homologação. Pode passar. Vou correndo aqui para a gente chegar nas dúvidas depois. Então, formulário do decreto. Quando nós colocamos lá o formulário, muitas pessoas questionaram por que esse formulário a gente estava inventando e tudo mais. Tem essas questões, né? Mas, enfim, não foi, em nenhum momento foi pensado em atrapalhar ou dificultar, né, esse acesso. Na verdade, a lei, o decreto, ele vem trazendo esses engessamentos e nos obriga a assim fazer, tanto que o próprio formulário do decreto, né, o próprio decreto, ele traz os formulários que a gente precisa utilizar. E muitas pessoas que acabaram falando e assim, não entendendo o porquê do formulário, não viram que estavam lá. Os formulários estão, na verdade, está lá. Então, eu gostaria, Dalgisa, que você pudesse abrir o decreto, né, federal e ir passando até a gente chegar na lei, para a gente chegar nos formulários também, para assim apresentar aqui para os nossos colegas. Só um minutinho que eu já vou abrindo aqui, tá? Ok. Então, só para esclarecer, né, todo esse processo do cadastro, como nós fizemos primeiramente, ficou aberto desde julho, né, 15 de julho nós abrimos, né, passou agosto, né, já passou setembro, estamos ainda em outubro, e a gente está nesse processo. A gente, no momento nenhum, pensou em fechar sem ter, logicamente, não somente essa conversa, mas também ter os espaços contemplados no que a lei permite, no que a lei ali nos traz como recurso, né, destinado a esses tipos de espaços culturais. Então, a gente está tentando, a todo momento, a Secretaria está tanto entrando em contato por e-mails que foram cadastrados lá no nosso cadastro, nosso formulário de cadastro, por WhatsApp, nós estamos tentando entrar em contato com todos. Alguns números estão errados, tá? Foram feitos o cadastro errado, até mesmo CPF, a gente está colocando e mandando, solicitando esses documentos, né, um a um, ou seja, está faltando o comprovante de residência, está faltando o RG, está faltando o CPF, né, o número está errado. Então, a gente está fazendo isso um a um, para tentar garantir que o máximo de espaços culturais que estejam dentro da lei, logicamente, possam, assim, ter acesso. Então, assim, a Secretaria está movendo assim, um trabalho bem árduo nesse sentido. E todo o nosso esforço, ele está previsto mesmo, a gente está fazendo e queremos também a ajuda de vocês para que a gente possa viabilizar isso o mais rápido possível. Conseguiu, Dalgisa? Sim, que o arquivo fechou, eu já estou compartilhando aqui, só um minutinho. Perfeito. Ok.
do talento, gente. Vamos lá. Agora, foi. Estão vendo? Isso, estamos sim. Uhum. Então vai passando o Diário Oficial, esse é o Diário Oficial da União, né, do decreto. Puder ir rolando aí para baixo, até chegar na lei. Não, já passou demais. Já foi. Já Volta, foi? volta. Já. Ele é bem grande, porque são muitos decretos, muitas informações, publicações. Vou ter que fazer passar mais lento. Ok, vamos lá. Talvez com um teclado, né? Talvez seja melhor. É. Isso. Pode ir, vai. Pode parar. Aqui já começa a lei, né? Ou seja, o decreto, na verdade, o decreto da lei, onde tem todas aquelas informações que eu passei para os senhores, estão aqui, logicamente muito maior, porque também está falando do inciso 1 e inciso 3, né? Agora, vai passando devagar, por favor, Adalgisa, até a gente chegar nos formulários. Isso, começou o formulário. Para um pouquinho, por favor. Então, para quem não tinha conhecimento, então, o decreto ele vem, logicamente, com a parte das instruções normativas, né, dentro da lei, mas também ele traz os formulários, e muitos deles aqui que nos obriga, por exemplo, esse aqui é do gestão final, que é a responsabilidade da Secretaria de Cultura, né, o ente, na verdade, responsável pelo recurso. Aqui tem um plano de ação também, que é responsabilidade da Secretaria. Pode ir passando agora. Pode ir passando também é de responsabilidade da Secretaria, né. Agora parou. Olha aqui tem contrapartida prevista e realizada. Então, todas as contrapartidas realizadas pelos espaços culturais, eu vou ter que, nesse formulário, que preencher. Então, por isso a importância de ter essas informações que estão no nosso formulário. Então, a gente não inventou nada. Estão todos aqui, a gente só está adequando para tentar, assim, ficar dentro da questão legal. Pode ir passando também. Aí tem se foi aprovado, reprovado, em análise, que é a parte de prestação de contas, que já está preenchendo. Pode passar também. Questões editais, né, do inciso 3, pode passando. Como foi usado, qual foi. Agora, olha, observe aí. Pode passando, vai. Subindo. Tem um modelo, né, que a gente coloca de autodeclaração, e olha só o formulário. Formulário de atividades realizadas. Então, esse formulário aqui, ó, tá vendo? Junho de 2019, julho de 2019, agosto. Isso aqui já vem previsto dentro do decreto. Então, a gente, né, não tem como, não sei o quê. Isso já está aqui amarrado dentro do decreto. Nós só estamos utilizando o mesmo formulário, que, na verdade, nós nos obriga a fazer sim, para trazer essas informações depois também e enviá-las. Então, pode ir passando, Dalgisa. Para aqui, por favor. Então, olha só o que está dizendo aqui. A organização, caso não tenha desenvolvido atividade, um ou mais meses relacionado ao formulário acima, preenche um campo, né, colocando traço, ou seja, como se não realizou, que foi a atividade interrompida, a partir desse momento que tenha ocorrido as interrupções. Ainda coloca aqui, ó, declaro, sob pena de previsão da legislação, que informações prestadas nessa declaração são verdadeiras e que estou ciente das penalidades previstas no artigo 299 do Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Então, esses formulários, eles estão aqui, eles só foram adaptados para as informações que nós precisamos e, por isso, nós solicitamos eles. Porque sem essas informações, a gente não tem como chegar a esses dados, né? Não tem como nós sabermos para depois prestar conta também, porque vocês prestam contas e nós também. Então, volta lá na apresentação, Adalgisa, por favor.
essa lâmina? Não, pode voltar à apresentação que nós estávamos fazendo, a anterior. Então, essa aqui. Do PowerPoint. Não está aparecendo para a gente, não. Pelo menos para mim, Não? não. Ok. Não. Tá bem. Então eu vou sair e volto novamente. Vou interromper o compartilhamento. Ok. Vou compartilhar novamente. Estão vendo agora? Agora sim. Então, Ok. esse formulário que está no decreto foi adaptado para que nós tivéssemos também essas informações e outras informações mais que o decreto nos pede. Então, olha só que o artigo 299, que está citado lá no formulário, diz, omitir em documentos públicos ou particulares declaração que dele devia constar, e nele inserir ou inserir declarações falsas ou diversas da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar obrigações e alterar verdadeiros sobre fatos juridicamente relevantes. Ou seja, isso aqui tudo é um artigo que pode ser como algo que vem penalizar. E olha só qual é a pena dele. Reclusão de 1 a 5 anos, multa, documentos, se for documentos públicos, né, reclusão de 3 anos, ou seja, ali já está mais do que esclarecido que vai ter realmente esse olhar de prestação de contas, e tem que ter mesmo. A gente está movimentando dinheiro público, recurso público. Ali fala, no decreto, eu não coloquei aqui na lâmina, mas por 3 vezes, que o gestor que fazer qualquer tipo de mau uso, vamos dizer assim, de forma mais grosseira, ele vai ser responsabilizado de forma administrativa, penal e civil. Traz exatamente isso. Ou seja, nós estamos aqui em Vila Velha tentando nos resguardar a Secretaria, como ente ciente, federativo, resguardar, logicamente, o meu CPF também. Não estou dizendo que não é isso sim também, mas também resguardar todos aqueles que vão fazer uso desse recurso e que ele seja que esse recurso venha ser executado de forma bem feita, dentro das normas da lei, para que não tenha outras implicações futuras, né? Pode ser diversas, como impedimento de editais, né? Pode ser colocado na dívida ativa, né? Então, isso vai ser algo que possa virar uma bola de neve depois, que a gente não consegue depois sanar, né? De forma, né? E a gente está podendo aqui fazer essa conversa, essa análise, esse momento, para que a gente não tenha nenhum tipo de problemas, principalmente na prestação de contas depois. Pode passar, Dalgis, eu acho que eu terminei essa parte da lei. Isso mesmo, agora vem o cadastro municipal. Então, o cadastro ele foi feito... o Mazor está aí, Mazor? Sim, secretário. Você quer dar um pouquinho falando sobre o cadastro? Rapidinho, só para a gente passar para formulário depois? Sobre o cadastro? Isso, municipal. O cadastro, a gente está com ele no ar há muito tempo, né? Desde 15 de julho, né? Desde julho. Lembrando que você não tem, antes mesmo abrimos aqui, né? Ele já existia, né? Já existia há muitos anos o cadastro. Muitos anos, isso. No site da prefeitura. Mas desde junho que a gente está fizemos uma mobilização, fizemos alguns locais de cadastramento, em parceria até com alguns colegas aqui da sociedade civil, que são muito competentes e diligentes conosco. Fizemos um WhatsApp Business, um endereço também de e-mail, e abrimos vários campos de entrada, né? Até o de renda emergencial, que ainda não estava claro que a responsabilidade não seria municipal, né? E agora, nessa hora que, quando a gente foi compor todas as entidades que estão aqui presentes, nós buscamos as entidades em todos os 4 cadastros, para que não houvesse, para caso alguém tivesse feito alguma confusão na entrada, isso não seria motivo para a gente estar incluindo aqui nesse momento de passagem, né? O cadastro continua aberto, do ponto de vista da exigência da lei. As entidades culturais, alguns espaços culturais que ainda quiserem se cadastrar, porque a pandemia continua, podem se cadastrar, mas não sairão contemplados nesses primeiro lote, que é o qual nós estamos discutindo aqui, né? Senão a gente não vai... Nós temos que lembrar que nós temos prazo de 60 dias, né? Quanto à emergência cultural, é uma função do Estado, o mapa cultural do Estado me parece que está aberto, as pessoas devem fazer, quem quer renda emergencial lá,
e o cadastro continua aberto. Nós estamos tentando fazê-lo melhor, perdão, para que tenha mais interatividade com o usuário. Perfeito. Acho que é isso, secretário. É isso sim, perfeito. Mazzocco, obrigado. Aí eu vou passar a fala agora para a Aline, que é a nossa funcionária na técnica da secretaria, bem competente, também secretária do Conselho Municipal de Agricultura, para explanar um pouquinho sobre o formulário, tirar algumas dúvidas no sentido de já falar um pouquinho sobre ele, explicar, e depois a gente tira as dúvidas no final. Aline, por favor. E boa tarde, estão me ouvindo? Yes. Sim, Aline, estamos sim. Boa tarde, então, a todos e todas aí que estão nos acompanhando, né, nessa webconferência. Vou falar rapidamente sobre o formulário, como já foi bem explicitado pelo secretário, né, a importância dele, mas eu também gostaria de reforçar um pouco esse momento em que nós estamos, né, porque o cadastro municipal, ele foi um primeiro momento, né, um primeiro passo de acesso, como disse o secretário Peterson, e o formulário está sendo como um segundo passo, né? Como sendo parte desse processo também, um segundo momento nesse processo, e é extremamente necessário para a gente fazer a análise dos cadastros e também para os critérios de pontuação, né? Para a gente conseguir estabelecer ali critérios mínimos para o recebimento dos valores, né? Já que vocês viram pelo decreto federal, que é de 3 mil a 10 mil, né? Mas aí fica ao gestor municipal, fica as secretarias municipais, né, estabelecerem critérios para esse escalonamento desses valores. Então, o formulário ele serve para isso. É por isso que a gente está fazendo contato direto, tanto por e-mail, ligando por telefone, né, falando com as pessoas, explicando para elas. Tem o WhatsApp também que está sendo utilizado para isso. Então, a gente está fazendo várias frentes de contato, né, com os espaços culturais cadastrados para que esses formulários sejam preenchidos, os documentos faltantes, né, sejam enviados dentro do tempo ágil aí para a gente conseguir fazer as análises dos cadastros, né, finalizar isso e publicar os cadastros que foram deferidos ou indeferidos ao final desse processo, ok? Adalgisa, você tem aí o formulário para poder mostrar para o pessoal? Tenho sim, só me dá um minutinho para eu abrir aqui, tá bem? Uhum. Ok, vocês já estão vendo a tela? Não, tá aparecendo não. Tá, ok. Eu estou vendo aqui, só enquanto a Adalgisa coloca, né, o formulário, tem algumas perguntas aqui no chat, ao final a gente responde algumas, tá? A Yara está pedindo inscrição para fala.
Se for um questionamento, Yara, se puder escrever aqui no chat para a gente já ir adiantando, né, sabendo do que se trata, tá bom? Se for dúvida sobre o formulário, sobre o cadastro, ok? Peço desculpas porque meu computador resolveu ficar lento justo hoje, tá? Mas já tá abrindo aqui o arquivo. Eu tô abrindo de outra forma para poder ir. Ok, então tá visualizando agora? Agora sim. Ok. Então, como vocês conseguem perceber, esse formulário ele foi elaborado basicamente... voltou o Adalgismo. Saiu a tela. Ele foi elaborado basicamente de acordo com os anexos do decreto federal, né? Tudo que está sendo solicitado aqui é exatamente a mesma coisa que foi colocado como modelo no decreto federal, né? Então, temos ali, né, o nome do grupo, razão social, então, colocar em cima nesse espaço em branco o nome do grupo desse espaço, né, ou dessa entidade cultural, o CNPJ, se houver, né, se for o caso aí de ter CNPJ, então, por favor, coloquem o número de CNPJ, dados responsável ou representante do grupo espaço, né? Inserir o nome completo ali do responsável e de forma que também, né, seja o CPF e o RG desse responsável e a cópia do RG e CPF enviada também seja desse responsável pelo espaço, ok? Para não haver divergências nas informações. Em alguns cadastros que a gente viu, existiram, por exemplo, a gente conseguiu ver mais de um cadastro realizado pelo mesmo espaço, mas com pessoas diferentes, com nomes de responsáveis diferentes. Então, é importante informar quem é realmente o responsável pelo espaço, para não haver essas divergências e, né, conflitos aí em relação a essas informações, ok? O endereço completo, né? Lembrando, frisando que os espaços culturais são os espaços culturais localizados em Vila Velha, né? A gente viu muitos cadastros de Vitória, de Serra, Cariacica, de outros municípios. Esses outros espaços, eles têm que fazer os cadastros municipais desses outros municípios, né? Nesses outros municípios, e não serão contemplados com o recurso que vai vir para Vila Velha, ok? Então, endereço completo, né? Os dados bancários, inserir os dados bancários do espaço beneficiário, né? Que é importante. A grande maioria das pessoas que estão respondendo ao formulário, nessa parte aqui, estão respondendo da forma correta, né? Pelo que eu tenho visto, recebido nos últimos dias. O público-alvo, né? Descrever qual é o número de beneficiários, participantes diretos e indiretos da sua atividade cultural. O período de paralisação por força de medidas de isolamento social. Então, colocar desde quando, né, que houve a paralisação das atividades por conta da pandemia. Aí a gente colocou aqui como exemplo até 31 de dezembro de 2020. Localização do grupo de desenvolvimento e desenvolvimento da atividade cultural, né? Informar onde o grupo ou o espaço está localizado, né? Ou seja, onde que é desenvolvida aquela atividade cultural. Qual bairro, né? Qual é o local utilizado por aquele grupo, ou entidade, ou coletivo que esteja pleiteando o subsídio. Indicar qual cadastro utilizado pelo espaço cultural, se foi cadastro municipal, estadual ou outro. Eu tive um exemplo de um espaço que mandou
ele mandou o cadastro municipal, ele mandou o cadastro estadual e o cadastro também no Sistema Nacional de Cultura, com a identificação, inclusive, desse espaço nesses cadastros. Isso também é importante porque a gente, quando está fazendo o cadastramento lá na plataforma Mais Brasil, na DataPrev, a gente também tem que inserir essas informações de qual cadastro foi realizado por aquele espaço cultural. Isso também a gente está reportando nessa plataforma, né, que é a plataforma utilizada por Brasília, né, que é a DataPrev, é onde a gente está fazendo, então, colocando essas informações, ok? Para validar todo esse processo. O valor total estimado para manutenção da atividade cultural. Aí é uma estimativa, né, do valor que vocês consigam estabelecer para manutenção da atividade cultural durante o período de pandemia, ok? Aqui está descrito, neste campo destina-se a apresentação do valor total estimado para manutenção da atividade cultural conforme discriminado abaixo, nessa planilha abaixo, né, de custos mensais como água, luz, internet, aluguel e outras despesas necessárias ao desenvolvimento da atividade cultural. Aí outras despesas entram naqueles exemplos que o secretário falou antes, né? Dependendo da atividade cultural e do espaço cultural de que se trata, outras despesas para manutenção serão também essas que podem ser descritas nessa planilha abaixo. E aí coloca o item, né, discriminação, quantidade, valor unitário e o valor total. E o total ali de previsto, né, de estimativa, total de recursos da Lei Aldir Blanc. Pode descer. Quer falar um pouquinho, Peterson, sobre esse ponto? Quero sim. Só volta um pouquinho, Adalgisa. Esse valor estimado aqui, você vai colocar, lembrando o seguinte, quanto eu preciso para reabrir o meu espaço cultural? Para quitar meus débitos, ficar de acordo com que ele seja apto a abrir. Então, você vai colocar ali. E embaixo, também, você vai discriminar para a gente ter entendimento desse valor total, o que vai ter para você fazer esse processo. Ou seja, eu tenho gasto com oficinas, ou seja, eu já não posso, gente, de maneira nenhuma contratar pessoas novas, ou seja, se eu já tenho como comprovar que eu tinha no meu espaço cultural, vamos lá, 5 oficineiros, um exemplo, tá? 5 oficineiros, já tinha isso antes da pandemia. Então, eu posso colocá-lo como continuar nesse processo do espaço cultural? Pode, né? Pode, porque você vai continuar custeando, né, esse oficineiro. Então, esse subsídio ele pode ser pago para serviço, ele entra em serviço, lá na lei fala sobre serviço, mas você não pode colocar pessoas novas, tá? Eu vou contratar ali mais 5, já que tem subsídio, colocar mais 5, aí vou aumentar o valor. Isso não pode. São aquelas pessoas que já estavam ali e você também tem que comprovar isso também. Ou seja, já fazia parte do seu espaço cultural. Perfeito. Pode descer a Adalgisa, por favor. Bom, ali em cima a gente viu que era a planilha, né? Tem aqui também as observações, né, no item, discriminação, quantidade, isso aqui é tranquilo, né? O cronograma físico-financeiro de aplicação do recurso da Lei Aldir Blanc, né? As etapas de aplicação e uma previsão de período para a execução dessa aplicação, então, do recurso. Aí aqui seria as etapas, né, do projeto a contrapartida, né? Faça a lista em ordem cronológica, da primeira para a última etapa a ser desembolsado o recurso. Duração, aponte a duração em dias ou meses de cada etapa correspondente. Então aqui, no outro lado, né, duração onde está a previsão de período para execução. Okay? Lembrando, Aline, que isso é um planejamento. Exato. Ele não vai ser um planejamento engessado, a gente vai ter que fazer na risca ali. Não, você vai fazer um planejamento de como você vai adotar essas medidas aí para a reabertura do seu espaço. Recebendo o recurso agora em outubro, penso eu, em novembro já começa com as atividades tais, de tanto a tanto, entendeu? Já começa a pensar e a montar o seu plano de execução dentro desse subsídio. Se for o caso também, que algumas que não são nem caso disso. Ok. Pode descer um pouquinho, Adalgisa? A justificativa para as despesas não especificadas, né, nesse campo, caso existam, relacione todos os itens de despesas não especificadas no artigo 7º do decreto, né, o decreto federal, e em seguida argumente de maneira clara por que são indispensáveis à manutenção de sua atividade cultural.
Então, dentro daquelas despesas que não estão especificadas naqueles incisos, né? Água, luz, internet e por aí vai. Então, vocês, de maneira clara, né, justifica, é uma justificativa. Vocês vão apresentar aqui, ok? Aí, Aline, entra naquilo que eu já falei anteriormente, principalmente sobre a cultura popular, né? Então, aqueles mais específicos, vamos dizer assim, entra aqui. Ele vai justificar realmente que eles têm esse tipo de manutenção, que a necessidade, e colocar um documento comprovatório disso, né? Por exemplo, vamos dizer que em 2019 eu fiz aquisições de uniforme para a banda de Congo, como nós falamos. Então, se eu apresentar uma nota lá, ou algum tipo de documento, né, que seja ali, justifica que todo ano, né, eu tenho essa manutenção para a execução dessa atividade nesse espaço cultural. Exatamente. Aqui um outro campo, contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis. É aquilo que também a gente já estava falando antes, né? Neste campo é presente proposta de atividade de contrapartida social e cultural em bens ou serviços economicamente mensuráveis. Para efeito de cálculo, a contrapartida deve apresentar o mínimo de 20% do recurso recebido. A gente vai colocar 10%, tá? 10%, né? É isso, 10%. A gente diminuiu isso, a gente achou um pouco elevado, vamos colocar 10%, já está no decreto municipal, tá bom? Só para... A Deb colocou aqui também, o cronograma é, na verdade, a etapa do seu funcionamento, não necessariamente a contrapartida. A contrapartida você vai colocar aqui, onde está sendo falado agora, né? Aí você vai colocar ali, por exemplo, vou fazer abertura para atendimento de escolas ao entorno da minha comunidade, aliás, escolas da minha comunidade, na verdade. Então, vou fazer atendimento de alguma atividade artística, de alguma oficina, enfim, uma apresentação. Aí vocês vão colocar e descrever para nós que a gente precisa dessa informação, a lei nos obriga a ter essa informação, e assim você vai nos trazer essa devolutiva. Não, eu posso fazer 5 apresentações, 10 apresentações, ou eu posso fazer tantas oficinas, né, de acordo com aquilo que de acordo com aquilo que você já faz, já produz, não é para inventar nada novo, né? É dentro que o espaço cultural já produz. Se eu estou na área de música, então vai ser aquilo que eu já estou produzindo dentro da área de música, né? E assim vai. Não tem grandes problemas em relação a isso aqui, não. É somente observar aquilo que está disposto na lei. E outra coisa, a Regina também colocou ali em cima se precisa ser para a escola. Não necessariamente. Pode ser para a comunidade, tá? Então, vamos dizer que eu quero fazer uma apresentação para a comunidade, não para escolas. Pode sim, você vai fazer voltado para a sua comunidade ali, dentro do seu bairro, né, daquela região, sem problema nenhum. Eu já estou respondendo algumas perguntas que estão no site. Quem quiser colocar lá. Sim, Deb, sim. Deixa eu só responder a Deb. Sim, pode colocar no cronograma a etapa da contrapartida e mensurando ali, você pode mensurar. Não passe de 10%, tá? Para a gente não pesar tanto o espaço cultural. A gente vai ficar nesse teto de 10%. Nesse 10% do valor. Ok, acho que teve uma outra pergunta aqui da Regina. Quanto ao período de paralisação, sei exatamente quando começou, mas não sei até quando ficaremos paralisados. O que eu coloco? Ali já está até 31 de dezembro, tá? Exatamente. Até 31 de dezembro. Isso, é o decreto 06. Ok? O senhor Peterson falou em 10%, isso. Acabei propondo a mais, eu preciso negociar. Não tem problema. Isso. Essa parte aqui é um planejamento, porque a gente precisa desse documento, a gente precisa desses formulários para colocar nos processos, né? Em todos os processos. Pra você ter noção, cada espaço cultural vai ter um processo individualizado. Tá? A gente precisa de fazer isso porque é o rito e a gente realmente é obrigado assim a fazer. Então, aqui é um planejamento, logicamente você ainda não sabe o valor que você vai receber, isso vai ser adequado na prestação de contas, mas a gente já vai ter uma prévia do que você vai fazer e como você vai ser feito esse tipo de execução. E pode ser adequado, sim. Então, seguindo aqui, a autodeclaração, né, de interrupção das atividades culturais. É importante que todo mundo envie assinado isso, tá, gente? Ao final tem aqui assinatura. Desce só um pouquinho mais, Adalgisa. Isso. Vila Velha, colocar a data, né? Assinatura do solicitante do benefício. É importante que todos enviem assinados isso.
Pode ser assinatura digital? Pode sim. A gente já recebeu alguns como assinatura digital, com comprovante ali da assinatura digital, né, junto, tá? E alguns formulários que eu estou recebendo só com preenchimento sem assinatura, eu estou retornando com e-mail solicitando que a pessoa, né, envie novamente com assinatura, ok? A gente está o tempo todo respondendo a esses questionamentos por e-mail, tá? Alguém estava com o áudio aberto ali. Desce mais um pouquinho, Dalgiso. Aí o anexo 2, esse é o questionário de solicitação do benefício. Essas perguntas são importantes para a gente fazer, como a gente estava falando, o escalonamento dos valores, né? Vai ser publicado o decreto municipal, né, Peterson, falando também sobre essa Sim, o decreto parte. ele já foi para publicação, ele deve sair por esses dias, né? Só falta a assinatura do gestor. Então, ele já passou pela Procuradoria, a Procuradoria já aprovou, ele já está na Secretaria, né, de Governo para fazer, sim, a assinatura. Então, acredito que por esses dias a gente vai ter já o decreto e vai disponibilizar também para os senhores. Ele trata a mesma coisa do decreto federal, só com alguns ajustes dos critérios, realmente, sobre principalmente sobre o inciso 2, que é essa questão dos valores e como proceder da questão dos critérios de escalonamento dos valores. Isso, aí aqui é bem simples, né? O entendimento para responder essas perguntas, quanto tempo de atuação tem o espaço de atividade cultural, você vai marcar ali, de acordo com o seu espaço, né? Qual foi o custo mensal das despesas do espaço cultural no exercício de 2019, qual a quantidade de trabalhadores que compõem o espaço cultural para o exercício de suas atividades, qual o alcance social de público no exercício também de 2019 e qual a área de atuação do espaço em relação à vulnerabilidade social versus o público atendido, né? Se o local está localizado em área vulnerável ou não, mas atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, então também vocês vão marcar de acordo com a realidade do espaço de vocês. Lembrando, isso é apenas para classificar, a gente classificar os critérios para os valores, para o escalonamento dos valores, né? Entre aqueles valores de 3 mil a 10 mil. Isso aqui não é eliminatório, não está eliminando nenhum espaço cultural do processo de recebimento para o recurso. Se ele estiver dentro da lei, como a gente viu, como foi falado, ele vai receber. Isso aqui é só para a gente se organizar em relação a isso, tá? Lembrando, Aline, que é exatamente isso. O que pode ser de efeito eliminatório é não enviar os documentos necessários. Então, por exemplo, ele tem que comprovar que ele é de Vila Velha, então tem que ter o comprovante dele de residência, tem que ter os documentos básicos, né, que é CPF, RG, a questão da conta bancária, como a gente vai estar transferindo esse dinheiro se não for, né, o caso de ter essa conta bancária, no nome, logicamente, do requerente, e ter o formulário, que é o último formulário que foi passado ali, a declaração, né, a autodeclaração com assinatura, que é o acesso ao benefício. Então, isso é o básico para ter acesso à lei e está dentro, logicamente, das normas da lei. Isso. Pode descer mais um pouco, Dani? Por favor. Terminando aqui, a gente responde, tá, gente? O chat, tá? O anexo 3, as formas de comprovação de atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural, de que trata o inciso 2, modelo de autodeclaração. Isso aqui tudo, gente, estava lá nos anexos do decreto. Todos esses anexos aqui, esses anexos desse formulário, era a mesma coisa do que estava lá nos anexos do decreto federal. Dados do requerente, né, novamente aqui, nome completo, apelido ou nome artístico, enfim, não vou, né, me adentrar nesses pontos. Aqui, ao final, declaro para os devidos fins que atuei social profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 meses anteriores à data de publicação da lei Aldir Blanc, né, conforme lista de atividades apresentada a seguir. E aí vocês vão colocar nesse descritivo aí, apenas de forma bem breve mesmo, as atividades realizadas dentro daquele mês do ano 2019 até maio de 2020, ok? Então, eu já recebi vários aqui que colocaram atividades, por exemplo, o pessoal do circo, né? Apresentação em escola, realizado, sei lá, em julho de 2019. Aí colocou ali
apresentação na escola tal, beleza, é isso, é simples assim, tá? Aí a observação embaixo, né, que já foi também falada pelo secretário, e ao final também, né, lembrar de assinar, tem que ter local e data, assinatura do requerente igual a do documento de identificação. Isso é extremamente importante, ok? Como eu falei, eu estou observando tudo isso, as assinaturas, aqueles formulários que não tiverem assinatura, eu estou voltando com os e-mails solicitando essa assinatura, tá? Alguns Finalizou? questionamentos aqui no chat. Deixa eu Isso que eu estava... ver de onde que parou. Tá. Regina, que tipo de recibos terei que apresentar no caso de pagamentos a oficineiras? No caso, se você não tem... Pode falar. Desculpa, Aline, eu vou interromper o compartilhamento, porque aí a gente fica mais fácil para manusear aqui, ok? Perfeito. Então, foi a Regina que fez essa pergunta, Aline? Regina, nós, até o momento nós estamos achando que sim, que um recibo com o CPF do seu oficineiro lá, né, nome completo, CPF, ele atende. A gente passou essa demanda já, tá? A gente está tentando ter mais uma base, porque tudo tem que ser realmente em documento, gente, documentado, então a gente precisa de retorno, alguém fala, não, pode sim fazer e tal. A gente está aguardando e a gente vai fazer uma nota sobre isso, principalmente sobre os documentos usados, né, para prestação de contas. E esse é um deles, né? Os outros, logicamente, nota fiscal, toda essa parte, assim, vocês já conhecem, já sabem, né? Recibo de aluguel e tudo mais, devidamente, né, assinado pelo locatário, enfim. Isso já entra. Mas esse recibo da questão da pessoa como serviço, a gente só vai estar... assim que tiver uma devolutiva, a gente está passando para todos mesmo, mas eu acredito que não tenha problema nenhum em relação a isso, né? Logicamente, você vai preencher de forma correta, né, com o nome completo, CPF, né? Você vai fazer toda aquela base ali, né, endereço da pessoa, enfim, depois o valor, e a pessoa assinando também, né, que recebeu, logicamente. Acredito que não tenha problema. Ok. A Mônica perguntou, o documento assinado tem que ser enviado como? De forma presencial? Para onde? Não, Mônica, de forma presencial não, a gente está recebendo por e-mail, tá? Vou colocar aqui no chat para você o e-mail que vocês têm que enviar. É o cultura@vilavelha.es.gov.br, tá? Caso alguém também ainda não saiba, não tenha recebido, me informa aqui, por favor, também. Deixa eu olhar aqui mais para cima. O espaço cultural que retornou às atividades, mas ficou fechado por 5 meses, terá direito ao recurso? Mestre Etienne perguntando, né? Mas, que retornou, 5 meses, mas ficou assim? fechado antes, né? Por 5 meses. Tem que ser aquele que estava em funcionamento e foi interrompido pela força da pandemia, da calamidade pública. Se ele estava em funcionamento e veio a pandemia e interrompeu, ele tem direito. Se já estava fechado antes da pandemia, não tem. Por base de lei, né? Por isso é aquela tabela mensal, desde junho de 2009. Exatamente. Entendido aí? Aline Necharai. O valor total estimado para a manutenção da atividade... Não, é Dourado. Não, Aline Pamplona aqui. Não, é Dourado. Já é outro. Tá. O valor total estimado para a manutenção da atividade cultural é mensal, anual ou do período que esteve fechado? Peraí, valor total estimado para manutenção. É o que eu falei lá. Eles falam assim, eu preciso de tanto para reabrir. Eu estou com tantos gastos, tantas despesas. Quanto eu preciso para reabrir? É aquele valor que você vai colocar ali, tá? Prevendo, logicamente, até dezembro. Mas o primeiro passo é você prever assim, eu preciso de tanto para reabrir. E já fazendo essa escala, né, que o decreto 06 fica aberto, né, como estado de calamidade até 31 de dezembro, você já vai fazer esses apontamentos até 31 de dezembro. Fazendo essa junção aí.
Tá, a gente preferiu assim, Mayara, por causa da organização das perguntas e das respostas também, tá? Vamos fazer o Mas a gente seguinte, pode ao final Aline, abrir também. no final é Só- para ela Deixa somente, só, para... deixa eu só terminar aqui, ok? Que a gente abre, tá? É claro que se houvesse alguma outra pessoa com algum impedimento para poder realizar alguma fala, né, sem poder utilizar o chat, a gente ia, obviamente, abrir, tá? Uma outra forma, outro canal de comunicação. Estou olhando aqui, Aline, também o Dourado coloca que recebimento do emergencial como pessoa física. Poderá o responsável receber como espaço cultural também? Na lei não tem vedação sobre isso, não. Por quê? O inciso 1, que é emergencial, é para a pessoa, para o artista. O inciso 2 é para o espaço. São coisas diferentes. Esse que nós estamos tratando aqui, subsídio, é para o espaço cultural, não é para você, entendeu? É para o espaço, manutenção do espaço. E o primeiro inciso é para a pessoa, né? Tanto que é a pessoa física. Então, ali é para você realmente, como artista, como produtor cultural, enfim, trabalhador da cultura, receber o emergencial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que também, já vou até explicando que o inciso 3, o edital também não tem nenhum impeditivo sobre isso. A não ser questão de sombreamento, que é a mesma pessoa recebendo em tudo. Realmente isso está lá no decreto. Mas isso não é particularmente sobre a questão do emergencial e também do inciso 2. São pessoas diferentes. Uma é pessoa física, o outro é entidade, é o espaço cultural que está recebendo. Pergunta da Regina Deb já respondeu, ok. Dentro da região 5, né? É isso aí. Gostaria de saber se há critério de equidade nas inscrições e se já está definidas as entidades que irão ser beneficiadas, porque na fala o Mazuco diz que quem se inscrever agora não serão contemplados. Na verdade, é o seguinte, a gente tem um recurso e a gente vai utilizar esse recurso. A gente vai estar até exiguir esse valor. Se for chegando depois, que o valor já foi destinado, não tem como mais a gente voltar atrás. Então, mais ou menos, é esse critério mesmo. Então, aqueles que estão os seus formulários já em andamento, seus cadastros, a gente vai estar analisando e já colocando para pagamento. Não quer dizer que vai sobrar dinheiro sempre para estar fazendo isso inúmeras vezes. Logicamente, não. Precisamos anexar comprovantes de despesas passadas. Sim. Secretário, só um pouquinho. Sim, Quero precisa. lembrar também, gente, porque que nós temos um prazo de 60 dias. Todo mundo tem que lembrar disso. Passado esse prazo, nós temos que devolver o dinheiro, se a gente não encaminhar os gastos. E a lei manda começar pelo inciso 2. Então, a gente tem que falar assim, ó, até aqui nós vamos começar já a pagar. Quem se inscrever depois daqui, se sobrar dinheiro de outro lugar, nós vamos criar uma outra fonte. Mas se a gente ficar esperando indefinidamente, a gente não vai nunca fazer nem o 2, nem o 3. Então, a gente é obrigado, não é maldade nossa de botar um prazo, não. É porque está contando já os 60 dias. O governo Bolsonaro criou uma armadilha para a gente, entendeu? O prazo do cadastro fica aberto indefinidamente, mas vocês têm 60 dias, senão eu pego o dinheiro de volta. E se gastar errado, cadeia, entendeu? Esse cara não gosta da cultura. Então, nós estamos com essa faca aí, eu e o secretário. Então, eu peço que vocês entendam isso, né? E agora a gente vai... E quero lembrar que o governo do Estado também, num primeiro momento, o governo do Estado tem o dobro de tempo que a gente e 10 vezes mais dinheiro que nós, 30 milhões. O governo do Estado também vai abrir para o inciso 2. Está lá no regulamento deles. Então, haverá outras oportunidades também no governo do Estado. Tá bom? Então, é só para as pessoas, né, nos ajudarem com as informações corretas. Obrigado, secretário. Seguindo aqui, então, é obrigatório colocar o nome de todos os colaboradores culturais, aqueles indiretamente, os diretamente envolvidos, né, na atividade. Sobre o questionamento da Mayara, é possível termos esse mapeamento quantitativo de espaços cadastrados, requerentes e aprovados para irmos atrás desses espaços? Então, a gente está fazendo esse processo. A gente está com esse quantitativo de espaços cadastrados e a gente tem
A gente está em processo de análise, né, até deferirmos ou indeferirmos todos, aqueles que foram cadastrados. Para esse processo de análise, se eu for falar aqui o número total mesmo, né, de cadastros, até o momento que a gente passou a analisá-los, a gente tinha 270. E a gente está, sim, fazendo, correndo atrás de todos esses aí, ok? Lembrando que muitos duplicados, né? Vários mesmo, e duplicados também com requerentes diferentes. Tem um espaço cultural que tem 5 requerentes diferentes, né? E aí? Né? Isso não pode, né? A lei não veda esse tipo de... Além de 10, 20 espaços culturais que têm o mesmo requerente. É isso aí, tá essa questão mesmo. E outra coisa, de muitos municípios que não, né, de outros municípios, né, até de Águia Branca, gente, lá no norte do estado nós temos... A gente teve vários de outros municípios. Eu estou falando assim, 270 é esse no geral. Esse 270 inclui todos esses que estão fora do que poderia, né, ser atendido em Vila Velha, porque tem duplicados, né, cadastros duplicados, ou esses de outros municípios e tudo mais. Isso. E lembrando o seguinte, que vai ter esse prazo, a gente vai fazer análise, e depois, logicamente, tem o recurso, o tempo de recurso. A gente vai dar, acho que no decreto está lá 2 dias para recorrer, né? Então, a gente vai entrar em contato com essas pessoas que forem indeferidas, vai falar o porquê, né? Vai estar o relatóriozinho, né? Por que está indeferido, o que está faltando, o que não é, enfim, como se encontra. E aí, para essas pessoas, tem esses 2 dias também para estar atualizando, né? E retornando com os documentos ou o que for para acessar. Então, a gente está fazendo de tudo para realmente que todos possam estar acessando essa lei. Seguindo aqui. Tá. Liliane, minha escola ficou fechada desde o dia 18 de março até dia 8 de junho. Retornei de forma bem prejudicada, pois perdi 200 alunos e estou ainda na luta da retomada. Não há problema, não entendi, isso é uma pergunta, e eu já reabri de forma bem difícil. Lá embaixo ela faz a pergunta. Poderei receber o recurso normalmente? Ela está na situação que a lei ampara, né? Então, se ela apresentar direitinho os documentos ali, os formulários, acho que não há problema, não. Nenhum. Espaço Cultural que teve os eventos culturais cancelados, mas passou a fazer ações para amenizar os impactos do Covid, como arrecadamento e doação de cestas básicas. Se teve eventos culturais cancelados, é isso. Vai mensurar isso. Substituir uma ação cultural para uma ação social aí, né? Mas está no perfil. Cadastros indeferidos vão ter prazo de recurso, sim, né? A gente já falou. Será um prazo curto, tem que entender que nós temos 60 dias, senão o dinheiro volta. Liliane foi respondida, então, né? A pergunta, Mestre Tiene, a pergunta se o espaço cultural que fechou por causa da pandemia ficou 5 meses fechado, mas retornou às atividades terá direito? Essa foi a pergunta. É o perfil, né? Esse aí é o perfil do que a lei está procurando. Entendeu? Quem foi afetado pela pandemia e ficou esses 5 meses fechado por causa da pandemia. Mesmo que você tenha retornado aí as duras penas. Está no perfil, sim. Ok, Yara. A gente vai abrir para o final, tá? Deb, sobre os mantenedores da cultura, as pessoas mais humildes, como pensam em acolher as pessoas vão acessar editais, formulários, ok. Então, a gente também está em contato direto com esses grupos, assim, tá? Fazendo ligações, inclusive, explicando para eles sobre o formulário, como fazer, como preencher, tá bom? A gente está também nesse contato com esses outros grupos, tá? Olha, boa parte desse público, Deb, talvez esteja muito na linha 1, que é o governo do Estado, né? Embora não seja o objetivo desta web aqui nesse momento, mas eu acho que a gente tem que pensar em uma maneira que a gente possa estar chegando nesse pessoal, principalmente esse monte de artista de trânsito aí, de rua e tal, entendeu? Que pode se encaixar, né, Manfredo? Manfredo fala muito disso nas reuniões do conselho. Então, não é responsabilidade, sim, direta da prefeitura, mas eu acho que a gente pode conversar imediatamente. O Estado tem 120 dias, tem o dobro de tempo que a gente. Mas de como é que a gente procura fazer uma busca ativa desse público aí, que muito do perfil dele vai estar
na emergência. E aí a gente, achando esse pessoal, a gente organiza eles para os outros 2 itens também. Tá? Eu queria falar porque a Debbie, eu acho que ela tem razão, é muito importante isso aí, a turma aí. Ok, porque eu estou lendo lá para cima ainda as mensagens, pode ser que já tenham respondido aí embaixo, né? Regina, precisaremos encaminhar os comprovantes de despesas anteriores. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho sobre a questão dos dados do cadastro. É justamente isso que eu estou trabalhando lá com a TI da prefeitura, né? Vai ser bem transparente com a sociedade civil. Nós acabamos de mudar a empresa fornecedora, problemas de contrato, e aí está tendo uma maior mudança lá na TI. Volta e meia tem um problema. Mas nós estamos caminhando. E eu quero aumentar essa interatividade de maneira que qualquer pessoa que faça a linha da sua inscrição possa ter ideia de quantos inscritos estão em cada setor, quem tem CNPJ, quem tem, né? Agora, muito disso vai estar no Mapa Cultural do Espírito Santo, que nós estamos fazendo a adesão. O Mapa Cultural do Espírito Santo, já você posicionando, é um software livre, embora seja o governo do Estado que esteja impulsionando no Estado, é bom a gente lembrar que é um software livre, né? Então pertence a nós, da sociedade civil. Então, o mapa cultural, por exemplo, o governo do Uruguai usa, junto com a sociedade civil do Uruguai. Então, o mapa cultural ele vai permitir você muita interatividade e muita informação de todo mundo que vai dar cadastrado ali. Então, nós vamos fazer essa adesão também a esse mapa, porque é bom a gente ter informação do que acontece no resto do planeta e nos ajudar ali naquela plataforma, ok? Para que a gente possa sempre ter acesso a esses dados que vocês comentaram, que são muito importantes. E você vai ter a sua fala garantida, não tenha dúvida. Todo mundo que quiser falar. A gente só quer antecipar aqui as dúvidas. Vamos seguir então, Aline. Respondido, então, Débora, porque eu parei aqui tinha esse questionamento ainda também. A Regina, precisamos encaminhar os comprovantes de despesas anteriores agora, anexados ao formulário? Os comprovantes de despesas desse período da pandemia, tá, Regina? Água, conta de luz, a internet, aluguel, tá bom? Ai, peraí. Gente, só para lembrar, por favor, deixem os áudios de vocês fechados, senão dá muita interferência. Eu estou tentando fechar aqui, mas eu fecho e na mesma hora a pessoa abre. Então, por favor, mantenham fechado, tá bom? Liliane, aqui, pergunta. Entregando os formulários até semana que vem, estamos em tempo para que possa ser analisado e solicitado algo que seja necessário para correções que sejam necessárias. A gente vai ter um prazo, né, Peterson? Você quer falar sobre isso? Onde está? Que eu não consegui acompanhar aqui não, por favor. Fala de novo. Entregando os formulários até semana que vem, estamos em tempo para que possa ser analisado e solicitado algo que seja necessário para correções que sejam necessárias. Assim, nesse período de análise, sim. A gente ainda está nesse processo de ligar. Então, por exemplo, você entregou, a gente vai colocar esse prazo até terça-feira, dia 13. A gente vai esperar, né, todos os formulários até dia 13. No dia 13 a gente começa a fazer as análises dos formulários. Nesse período, se a gente ainda achar alguma coisa que está faltando, a gente vai estar entrando em contato. Lembrando o seguinte, que questões fáceis de ser resolvidas. Tem muitos formulários que estão faltando muita coisa. Por exemplo, a coisa simples, que é comprovar que é do setor cultural. Você vê que a pessoa fez o cadastro, mas só preencheu o formulário. Ou mandou uma foto que não tem nada a ver com o questionamento ali da lei, que é a seda do setor cultural. Então, se for sim, logicamente, dentro dos parâmetros ali que a lei está dentro dos previstos pela lei, sim. A gente vai estar ajudando ainda nesse processo. Mas lembrando que a gente vai colocar 2 dias de recurso também. A gente vai colocar, publicar no Diário Oficial, né, todos que estão deferidos, indeferidos, né, e depois dar 2 dias para fazer o recurso. Dentro daquela, lembrando de colocar ali, né, o nome da entidade e o relatório. Ficou faltando comprovante de residência. Mas se for isso, na verdade, isso a gente liga o tempo todo pedindo.
Mas se for outra coisa que for mais complexa, a gente vai estar colocando ali, a pessoa pode providenciar sim, nesses 2 dias. Ok, a dúvida do Rodrigo aqui, pertinente. Atividade fim de produtoras de vídeo, e creio que a mesma lógica sirva para editoras e ateliês, por exemplo, só gera um produto em muito longo prazo. Além disso, ainda há severas restrições às exibições públicas de filmes. Podemos oferecer como contrapartida o acesso público online a um filme já produzido por nós antes da pandemia? A contrapartida sua pode ser, sim, em parceria, logicamente, como fala a lei, com a Secretaria de Cultura, a gente produzir um momento, né, de exibição, né? do vídeo, pode ser. Você pode dar oficinas também, né? Por que não? Para alunos, né, sobre produção, aí, coisa mais simples, né? Tem, assim, algumas possibilidades infinitas aí, que né, produtor de vídeo, então, tem uma grande Uma coisa simples possibilidade. e que tem uma grande demanda na rede escolar da cidade, Muita. que é o Festival de Música. Exatamente, muita, Então, né? quer dizer, é uma coisa simples, mas dá um grande impulso à produção cultural ali nas Isso. escolas. Mini vídeos com celular, né? Todo aluno hoje em dia tem um celular, então consegue fazer aqueles videozinhos, né? Bacana para introduzir a garotada nesse meio aí do audiovisual. Vamos, que a gente já está no teto na nossa reunião. Estamos finalizando aqui, acredito, né? Tem uma aqui para mim, temos dificuldade com os estagiários que atendem ao telefone disponibilizado, eles são muito educados, mas não conseguem nos responder. Poderia nos dar seu telefone ou de alguém que entenda um pouquinho mais o processo? Então, meu telefone particular, pessoal, tem o WhatsApp para essas dúvidas. Regina, olha só, eu quero que você entenda o seguinte, não é só você não, entendeu? É porque as coisas estão acontecendo, nós estamos trocando o pneu com o carro andando rápido. Se o carro ainda estivesse andando devagar, eu ficava feliz. Nós estamos trocando o pneu com o carro correndo, entendeu? Então, a gente está tentando sempre capacitar os estagiários, porque às vezes nem nós temos a certeza, eles trazem a dúvida para a gente, entendeu? Angustiados porque não conseguem dar resposta. Então, eu só peço a você que você tenha esse perdão para com os garotos, tadinho, entendeu? Mas nós estamos já preocupados com a capacitação deles, principalmente na próxima fase, que vai ser dos editais, que é um assunto futuro. Ok? Isso. Secretário, eu vi que passou aí, eu queria sugerir que nós fizéssemos uma reunião com a associação que a Deb se refere aqui, a Compir, que, de fato, eu acho que há uma peculiaridade que a gente deveria ouvir e conversar. Eu acho que a Meire também fez essa proposta para mim por telefone então, assim, ontem. como não é um assunto da web de hoje, eu vou sugerir a ela o meu telefone, como do senhor estão liberados, que eles nos procurem para a gente agende, porque nós estamos justamente na produção das próximas fases, é a hora de a gente fazer essa conversa. Teremos novas webconferências sobre o futuro, né? Todos podem ter certeza. Hoje nós precisamos resolver a questão dos espaços culturais por conta do nosso prazo de 60 dias, senão perdemos o dinheiro. Então, só para responder aqui também que a Deb colocou, eu acho que outras pessoas também têm esse questionamento, o mais rápido possível a gente está querendo fazer pagamento. Na verdade, nós gostaríamos, a minha previsão era que no início de outubro todos já estivessem, os espaços culturais já estivessem com dinheiro em conta. Essa era a nossa previsão. Porém, com esses problemas da questão do cadastro, no sentido de faltar documentação, entre outras coisas mais, não tivemos esse êxito aí. Nós estamos querendo que, encerrando terça-feira, a gente vai começar a analisar, até sexta-feira mais tardar, estão todos analisados. Lembrando que a gente tem que cadastrar no DataPrev, tá? Um a um, antes, ele tem 24 horas para processar e depois no dado devolutiva. Então, secretário, era bom dar assim, uma informação técnica sobre o DataPrev. O que o DataPrev faz? Ele vai fazer checagens do CNPJ e do CPF. Né? O DataPrev é federal, nacional. Então, aquilo é checagem com Receita Federal, com imposto de renda, com quem recebe renda de não sei o quê. Então, ali, eles têm um critério de filtro, que nós não temos a menor ascendência sobre. Nós somos obrigados a informar quais os CPFs e CNPJs que nós estamos contemplados. E, por exemplo, se tiver um CPF que está recebendo um recurso da lei em outro município, ele lá o DataPrev fala, isso aqui não pode por conta disso. Isso aí. E não, entendeu? Não cabe a nós, é um filtro, né, da Receita Federal, aí, dos governos federais, sei lá.
Aí lembrando que o DataPrev, muito bem colocado, Mazocco, ele fazendo esse filtro, a gente não pode seguir, tá? Esse, por exemplo, vai ser algo eliminatório. Tá? Não tem como a gente dar recurso para esse tipo de filtro mesmo, não, porque é algo do que foi posto pela lei e a gente não pode fazer o contrário. Então, respondendo a Deb, nós gostaríamos o mais rápido possível. Fazendo essa análise, a gente já vai mandar para pagamento, né? Fazendo todo o processo, também que não é um processo simples, né, financeiro. A gente está pedindo urgência para isso. A gente só precisa realmente de findar a questão do formulário, desses documentos necessários para mandar para o pagamento. Então, eu gostaria que agora, em outubro, né, mais tardar daqui a 10 dias, né, 10, 15 dias no máximo, já está tudo programado já para estar recebimento. Vamos, Aline, que a gente está esgotando. Então, finalizou, né? Amanhã abrir a fala. Isso, vamos abrir fala para a Yara. Né? Pode abrir o microfone, Yara, por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Alguns já me conhecem. Sou Yara, representante do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Tá? Sou representante aqui desse CONPIR no município de Vila Velha e conselheira estadual de igualdade racial. Conselheira também do Conselho Estadual. Então, eu vi que aqui não foi tocado na questão, né, dos povos tradicionais de matriz africana. Tá? E quando eu falo de equidade, né, eu queria saber como é que isso está sendo dado. Por exemplo, tiveram 200 e poucas inscrições, né? Quantas inscrições foram destinadas para o povo tradicional de matriz africana? Quantas inscrições foram destinadas aos pescadores? Como é que isso está se dando nesse processo seletivo? O meu outro questionamento, né, em relação à fala do Mazocco, que, por sinal, é uma pessoa que eu admiro muito e sempre teve muita boa vontade de nos atender, por quê? Porque, como eu acho que o senhor que acabou de dizer, existem cadastros que estão faltando um monte de documento, existem cadastros duplos. Então, como é que essas pessoas, se por acaso quiserem se inscrever agora, ela não tem chance de ficar pelo menos de suplente, né? Isso já fechou? Então, assim, essa é a nossa grande preocupação, né? Não dá para dizer, olha, não vai ser mais contemplado, né? E a Deb botou lá no chat muito bem colocado. Existem pessoas, principalmente de terreiro, que não têm acesso à internet. Será que a gente não consegue colocar elas, nem que sejam nessa lista de discussão, né? Eu gostaria de saber se vai ter um grupo de trabalho, ou se já tem, que vai ajudar a avaliar, né, esse processo, ou se vai ser avaliado pelo Sistema Nacional, né? Enquanto o preenchimento desse formulário, né? O formulário de Vila Velha, a gente entende que não teve tempo, né? Da boa vontade de todos vocês de estar resolvendo isso logo para que esse dinheiro não volte, mas existem municípios que fizeram o seu próprio formulário, né? Muito mais simplificado, que ajudou as pessoas de periferia, que realmente são quem necessita desse auxílio. Tá? Eu ouvi também uma outra informação de que quem já recebeu pode fazer a inscrição da entidade, né? Numa outra reunião que nós tivemos no Conselho Estadual, né, a pessoa representante nacional disse que não, tá? As pessoas que já recebem o benefício, né, não se cadastrem porque vai dar problema, e aí, ou seja, né, na contagem de pontos, quem não tem benefício nenhum vai passar na frente, tá? Isso aí foi uma reunião que nós fizemos com pessoas de entidades nacional, né? Então aí eu não sei como é que está dentro do município, porque o medo... Essa aí, Yara, é para o inciso 1, que é para a renda emergencial, realmente não pode. Mas o que a gente está tratando aqui é só do inciso 2. Quem vai pagar a renda emergencial é o governo do Estado. Entendi. Porque no inciso 2, o que acontece? Eu tenho vários pais e mães de santo que passaram a necessidade e estão inscritos, né? Já receberam o benefício. Mas isso não ajuda dentro das casas que são pontos de cultura. Então, essa é a maior preocupação no município de Vila Velha. Então, quanto ao mapeamento, a gente sabe da correria, a gente sabe que ninguém quer devolver dinheiro, né? Mas o município precisa aprender a começar a se preparar para esse tipo de coisa.
o município de Vila Velha ele não tem um mapeamento, e aí eu estou dizendo exclusivamente do povo tradicional de matriz africana. E dentro do estado do Espírito Santo é o município onde mais tem povo tradicional de matriz africana, né? Então, a gente precisa avaliar, inclusive eu aproveito aqui, que a gente está falando da cultura, né, para dizer que o povo tradicional de matriz africana pleiteia uma cadeira dentro, né, do Conselho de Cultura. E quando esses editais saem, não chega na base. Então, quando a gente vai ficar sabendo, já aconteceu edital, e aí a gente fica realmente sem saber o que está acontecendo no município. Tá? Fora isso, eu queria parabenizar, porque de todas as reuniões sobre a Lei Aldir Blanc, essa foi melhor explanada. Tá? O município de Vila Velha, a gente cobra, mas a gente também sabe avaliar, né, e dizer que vocês estão na frente, principalmente na questão da explicação. Foi muito bem explicado, né, mas a gente continua com algumas dúvidas, então é preciso questionar. Tá? Então, estão de parabéns. Esse passo a passo foi muito bom, porque as outras reuniões, até a nível estadual, ainda não teve esse passo a passo, tá? Principalmente para a população de periferia. Então, cabe a gente do Conselho, né, tá levando agora para eles esse passo a passo e auxiliando. Então, eu quero deixar aqui em aberto e que vocês avaliem essa questão de quem não conseguiu, principalmente quem não tem acesso à internet, né, para ver se a gente consegue, pelo menos, que eles fiquem numa fila de espera. Se acaso não tiverem. É isso mesmo, o Yaris, está certo. A gente vai fazer esse processo mesmo, de suplência mesmo. Tendo ainda condições financeiras, a gente vai até executar essa condição financeira, entendeu? É porque a gente também não tem esse recurso infinito. Agora, a gente vai tentar não. A nossa ideia é colocar esse vídeo aqui disponível no YouTube. Aí as pessoas podem acessar e ver o passo a passo de como foi feito o formulário e de forma, né, assim, quando for preencher, fica mais fácil realmente dela fazer esse momento aí de preenchimento. Sabemos que nós, como Vila Velha, a gente está ainda nesse processo, logicamente a gente percebe isso, a gente precisa muito, muito da ajuda, principalmente da sociedade civil. Hoje a gente tem um Conselho de Cultura muito atuante, assim, eu parabenizo muito o Conselho. Interessante, acho a proposta muito bem-vinda, a questão da cadeira, que você muito bem colocou aqui. A gente tem lá a cadeira de cultura popular, né, tradicional, mas não ela é específica, né? E esses apontamentos até era um encaminhamento que a gente ia fazer no final. É bom que você já falou que a gente vai fazer aqui de uma vez. Que todos esses requerimentos sejam enviados para o Conselho. É importante que o Conselho tenha essa devolutiva, né? Como você colocou da cadeira, como você colocou da questão do mapeamento, né? E até porque você, por exemplo, é uma pessoa que pode nos ajudar muito nesse mapeamento, né, de todo o processo cultural que você conhece. Porque nós realmente não conhecemos todos, né? Isso é mais daquele que tem realmente esse acesso, que está na milícia. Até ontem eu conversei com a Meire, a gente falou exatamente sobre isso, deve fazer algo voltado realmente nesse sentido. Só que a gente precisa conhecer melhor para poder também ajudar. Aí você também pode nos ajudar nesse processo. Não sei qual outra informação que eu posso te dar no sentido de que foram muitos questionamentos, mas estamos aqui à disposição. Não, tranquilo, a gente está aqui para isso mesmo. Aí eu quero reforçar a fala da Débora e da minha presidente Mericiane, que nós somos conselho, esse conselho precisa funcionar, o Conselho de Jogador de Ações, tá? Da importância desses dois conselhos andarem juntos. Perfeito. Tá? A gente precisa que esses conselhos andem juntos para a coisa poder fluir. E aí a gente vai, a Mericiane já tinha falado que ia te procurar, e a gente vai construir junto, e estou à disposição para esse mapeamento e para melhorar, para que, de fato, esse recurso chegue nas casas dentro da periferia e que não tem condições de ter nem acesso, né, à internet. Tá? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu tive um probleminha aqui no meu notebook, no meu teclado. Tá? Então, agradecer ao Mazoco, né, em outras oportunidades eu tive com ele aí, e ele sempre está disposto a nos ajudar. A gente sabe, Mazoco, que você não tem perna para tudo, tá? Então, estou me colocando à disposição aí para ajudar nessa construção junto com vocês. Manhara, axé, viu? Olha só, o pessoal fala aí que, pô, Mazoco, mas é porque as pessoas precisam entender assim, as coisas. É uma informação de todo mundo, informação nunca faz mal a ninguém. Nós estamos com 50% dos municípios do estado conseguindo fazer a fase 1, que é a plataforma Mais Brasil, que é fácil, menino.
e conseguir o teu dinheiro. Imagina a fase 2 e 3. Nós estamos realmente se virando aqui na prefeitura, porque falta gente qualificada, entendeu? E nesse negócio de pandemia aí é uma loucura, e é uma demanda grande, entendeu? Né? Então, é difícil mesmo. Nós estamos fazendo, e tudo é pressa. Nós vamos ser uma das primeiras cidades do Brasil. Porque, e assim, mas por que é pressa? A pressa não é minha, não. Né? Pergunta a Débora aí. Mas, o pessoal está passando fome, pelo amor de Deus. Nós temos... E ela tem razão, entendeu? Então, exemplo, a gente correu sem atropelar e respeitando sempre o Conselho, né? Como uma instância que é importante, que está tendo um trabalho enorme, como vocês estão tendo, né? A sociedade civil de Vila Velha é muito ativa. Então, é isso aí. A gente precisa aproximar isso aí e lembrar o governo do Estado. Ó. O governo do Estado vai ter recurso para os espaços culturais. O governo do Estado tem 30 milhões. O governo do Estado tem política nenhuma. Desculpa aí falar. Tudo bem, a Vila Velha não sou o melhor exemplo, não. Eu sou vidraça, não posso falar, não. Mas 30 milhões, vocês estão aí há quanto tempo a cultura popular? A gente não tem esse mapeamento. Eu estou falando aqui porque todo mundo sabe que eu sou especialista em cultura popular. Entendeu? A gente não tem né? Tem o Jovan que trabalha, tem uma turma maravilhosa, né? A gente conhece de campo aí, mas não tem uma instância, né? É realmente muito difícil. Mas vamos em frente. Tem mais uma questão aqui. Eu acho que a gente tem que... eu tenho que pontuar que a gente tem que caminhar para o final, porque a gente tinha uma previsão até as 16h30, a gente já avançou, não tem problema, mas a gente, né, tem que caminhar. Eu acho que todas as questões foram respondidas, eu imagino que sim. Se tem algum que passou, se vocês puderem posicionar aqui no chat, seria importante. A Aline Pamplona colocou... secretária Aline Pamplona... que os encaminhamentos podem ser mandados também para o Conselho. Né? Sim, você podia colocar pode. aqui o e-mail do Conselho. Sim, a Aline claro. vai estar né, também compilando essas informações. Talvez até interessante que a gente possa fazer depois um bate-bola ali. Pergunta e resposta sobre aquilo que das devolutivas dentro dessa reunião. Porque senão a gente vai... Os nossos estagiários estão todos aqui já para ver como é que vai ser as perguntas. Nós vamos capacitá-los também, vamos botar aquele WhatsApp para funcionar. Tem só acho que uma questão aqui, eu imagino que dê tempo para responder, secretária. Aline Pamplona, poderiam falar sobre o item alcance social de público em 2019, pode ser via internet, eventos, é uma pergunta, ela fez agorinha. É público, né? Você vai mensurar o seu público. Comprovável. E comprovado, logicamente. Ok, Aline. Eu gostaria de fazer uma fala, se possível, coisa rápida. Manfredo, a gente não está abrindo fala para o Conselho, porque aqui era só para a sociedade civil e espaços culturais. Então a gente vai demorar mais. E na próxima reunião do Conselho a gente vai fazer essas deliberações. Eu acho que seria interessante falar na presença da sociedade civil, mas eu compreendo. Eu coloquei ali que eu gostaria de falar por último, dando a oportunidade para a fala da sociedade, mas sem problema. Ok, colega, mas, Manfredo, mas assim, a gente no início pontuou como seria a reunião de hoje e a gente vai ter esse espaço dentro da reunião do Conselho. Queria, então, agradecer a todos que estiveram aqui, a participação. Nós vamos estar disponibilizando esse vídeo integralmente no canal do YouTube do Conselho, né, que a gente vai estar também dando publicidade através de WhatsApp, colocando naqueles grupos de WhatsApp que tem de webconferência, da lei. Então a gente vai estar colocando lá e a nossa intenção como conselho também é estar dando transparência, publicizando o máximo possível das ações e do que a gente tem feito em parceria com a Secretaria. Então agradecer mais uma vez a participação de todos, dizer que a gente está aqui disponível e secretário Mazzuco, se quiserem se despedir, falar, eu vou colocar também o e-mail aqui do Conselho. Queria agradecer a participação, a gente está sempre colocando... Deixa eu só encerrar, vou só falar uma falinha rapidinho. Sim. Gente, essa é a linha 2. A linha 3 são os editais.
Os editais é muito melhor, amplo, participativo, todo mundo pode participar e ainda vamos discutir em webconferência com todo mundo. Mas eu quero só lembrar isso, isso é só é o segundo processo. O primeiro é do Estado, nós estamos no segundo, vai ter o terceiro, que é a linha 3, que é muito melhor para prestar conta para todos nós vermos. Desculpa, secretário, obrigado. Despede também aí, Mazô. Um abraço a todos e estamos sempre à disposição. Estamos sim, a secretaria está à disposição, a gente está até fazendo um máximo. Secretário, posso dar um informe? Só um segundinho, Pedro. Pode sim, vai, fala que eu despeço depois. Está no ar o Instagram do Conselho Municipal de Cultura, perfeito, tá? Perfeito, obrigado. A gente vai estar viabilizando isso também para os nossos amigos aqui da sociedade civil e dos espaços culturais. Então, deixa eu só finalizar no sentido de parabenizar, né, a Dalgisa, a Aline, Mazocco, pelas informações que foram dadas. Gostaria de parabenizar a participação de todos. Gostaria que todos nos ajudassem a multiplicação, né, desse momento aqui, principalmente no YouTube. Eu coloquei lá no chat o YouTube, onde tem da CNM, tem alguns esclarecimentos também sobre esse inciso 2. Também se fala sobre a questão de despesa, uma coisa até mais engessada, vamos dizer assim, mais preocupante em relação a isso. Mas é bom também estar visualizando e é bom, né, questão de conhecimento. Então, eu agradeço a todos os funcionários, principalmente ao Conselho Municipal de Cultura, que é sempre atuante, todos os representantes aqui presentes. Obrigado a todos e assim eu despeço. Até a próxima aí. Abram o vídeo, por gentileza, para a gente fazer um print registrando essa reunião, se vocês puderem abrir os vídeos aí. Ok. Nós temos agora 2 páginas aí de janelinhas. Então, esperem só um pouquinho para conseguir registrar as 2. Uma já foi. Sorriso, gente. Vamos lá, mais uma.